Olá, boa noite. No programa Operações Táticas desta noite, iremos debater sobre um assunto pra lá de polêmico. Redução da maioridade penal. Você sabe o que é? Veja essa matéria e já voltamos. Na Constituição de 1988, no artigo 228, afirma que menores de idade são inimputáveis. Ou seja, que não pode ser responsabilizado por suas ações, por não estarem no seu juízo perfeito, e a liberdade necessária para avaliar o ato que praticou. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, aprovou na quarta-feira, 3 de maio de 2017, penas mais duras para quem usar o menor para cometer crimes, com o dobro da pena prevista pelo Código Penal. Projeto de Lei do Senado, PLS 219/2013, autoria do senador Aécio Neves, PSDB, Minas Gerais. Já o relator e senador José Pimentel, PT Ceará, quer ainda incluir esta proposta com as leis penais especiais, como a de crimes hediondos, combate a organizações criminosas e drogas. Tais modificações serão incluídas no ECA, onde o menor infrator poderá ficar internado por um período de 8 anos. Com essa mudança, a liberação do menor poderá dar-se aos 26 anos. Atualmente é de 21 anos de idade. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 112 ao 125 são para jovens de 12 a 17 anos, que diz: se o menor for pego praticando crimes, ele ficará detido durante 45 dias no máximo, tempo estimado para o juiz da infância e juventude se posicionar. Se condenado, o menor pode ser submetido a 6 diferentes tipos de medida socioeducativa. Primeiro, advertência. Segundo, obrigação de reparar o dano causado. Terceira, prestação de serviços à comunidade. Quarto, liberdade assistida. Quinto, semi-liberdade. Sexto, internação. Com a gravidade do crime, o menor pode ficar no máximo 3 anos preso. Para debatermos este assunto, a equipe Operações Táticas dividiu-se em 2 grupos. Átila e Arnaldo, a favor. Roberto e Rafael, contra. Vamos à primeira pergunta. Rafael, por que você é contra? Boa noite, Rafaela, primeiramente. Boa Eu sou noite. contra porque o menor de 14, 15 a 16 anos, ele não tem a mesma mentalidade de um adulto quando ele vai fazer um assalto à mão armada ou até mesmo um estupro coletivo, de chegar e já ter as suas atitudes sem querer pensar ou até mesmo estar raciocinando junto com outros para chegar e fazer. O adolescente não. O adolescente, a mente dele é fraca. Querendo ou não, ele é induzido por maiores, como eu posso dizer, até mesmo aquele adolescente que chega a ser um laranja no mundo do tráfico, na parte de vender a sua droga. Eles estão vendendo pelo fato que é um dinheiro fácil, é um acolhimento de um traficante para a vida dele, que daí ele se depara com a situação dos familiares. Eu não posso te dizer como é dentro da casa de um menor, mas eu posso afirmar para você, reafirmando também, que dentro de uma casa de um menor, tudo depende da convivência que os pais têm. E se ele tiver um pai totalmente para ter aquele abraço como pai, de ensinar algo a mais para ele. Ou até mesmo uma mãe. Nós vemos no meio da nossa sociedade a dureza de uma mãe quando ela não tem o seu marido junto. Ela trabalha de dia para chegar à noite e não sabe qual é a educação totalmente que o filho está tendo. Até que ele possa chegar a ter a sua própria escolha, vendo dentro da casa dele o acolhimento dos pais, entende? Essa é a minha opinião, pelo fato que eu sou contra ele estar atrás das grades junto com os maiores. Roberto, por que você é contra? Na minha opinião, eu sou contra porque
um menor não deve ser jogado junto com os maiores, porque eles têm muito mais experiência no crime, mexendo com drogas, com coisas erradas, e no meu ponto de vista, menor com maior, provavelmente para mim é uma escola. Arnaldo, e você? Por que você é a favor? Primeiramente, boa noite, Rafaela. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a favor da redução da maioridade penal, porque adolescente de 16 e 17 anos de idade já tem discernimento do que faz. Essa história imposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que o adolescente não sabe o que faz, não tem a mente formada, não tem a concepção formada, acho que isso é balela. Eu acho que hoje, o jovem de hoje não é o jovem do campo de antigamente. O jovem de hoje ele é bem mais para frente do que o jovem de antigamente, né? Então a criança hoje de 12 anos de idade, ela já está no tráfico, ela já trafica, ela já rouba, ela já faz coisas hediondas, coisas absurdas. Então eu acho assim que ela tem que responder pelo que ela faz. Pelo menos com 16 anos de idade, eu acho que essa lei de redução já cairia bem. E outra questão também é as medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Na forma de punir esses jovens. Para mim, eu acho também que é uma falha da nossa Constituição. Por quê? Porque dizer com um adolescente que estupra, que mata, que rouba, a pena dele é no máximo ficar 3 anos detento ou 3 anos preso, eu acho que isso daí é uma insanidade, né? Porque parte de um criminoso que faz um ato desse, ele tem que pagar. E as consequências têm que ser de acordo com o que ele faz. Então acho que 3 anos é muito pouco. Então por isso é que eu apoio a lei ela ser constituída. Meu voto é sim para essa lei. Átila, por que você é contra? Em primeiro lugar, boa noite, Rafaela. Boa noite. Só complementando esse argumento, pode parecer de forma diferente. Algumas pessoas apontam, por exemplo, que os jovens de 16 anos já podem votar. Então, por que não poderiam responder criminalmente? Como qualquer adulto. Ele se pauta na crença de que o adolescente já possui a mesma responsabilidade pelos próprios e os seus atos. Porque eu tiro por mim mesmo. Teve uma época da minha vida que eu fui confiscado pelo tráfico e com tudo isso que eu vivi, eu creio e eu sou a favor dessa lei, por causa que na parte que eu vivi da minha vida, eu vi que um menor, ele tem que pagar como se fosse um crime de maior, porque com essa pena ele passaria a ter uma responsabilidade e um desenvolvimento para a população, assim ele se regenera para conviver no dia a dia nosso. E para complementar as opiniões, fizemos uma enquete entre prós e contras da população londrinense. A sociedade está dividida. Por um lado, a impunidade do menor infrator tem alcançado níveis alarmantes, e o senso por justiça cresce a cada dia. Por outro lado, tem aqueles que são favoráveis à educação da política familiar, onde pais conscientes evitariam que seus filhos seguissem por caminhos e companhias erradas. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou a favor, porque eu acredito que se tiver redução, acredito que vai diminuir a questão de assalto, de assassinato, porque eu acho que uma pessoa com 16 anos de idade já sabe muito bem o que é certo e errado, então eu penso assim. Eu sou contra. Por quê? Seria isso mesmo? Contra? Eu sou contra, porque criança, apesar dela já ter assim, vamos supor que a maioridade é com 21, ou não, com 18. 18, né? Então ela é uma criança, ela é induzida por outras pessoas, então ela não deve ter aquele peso como um adulto depois dos 21 anos, depois dos 18. Ela tem que ser tratada como criança ainda, né? E tem que ser leve a pena, porque senão a gente vai arrebentar com o nosso país, né?
Eu acho que arrebenta, porque ela não vai ter estrutura para suportar essa condenação. Eu sou contra a redução penal para menores. Por quê? Por causa que eu acho que se o jovem cometer um crime, o responsável por esse crime seria os pais deles. Por exemplo, eu mesmo, quando eu estou trabalhando, minha mãe está toda hora perguntando para meu patrão se eu estou aqui, com quem eu estou conversando. E eu saio 11 horas da noite para ir comer numa lanchonete tranquilo com meus amigos. Mas minha mãe sabe onde eu estou indo. Então, qualquer piá, a mãe dele tem que estar sabendo onde ele está para evitar qualquer tipo de crime ou circunstância que dê contra o jovem. Então, os responsáveis teriam que ser os pais. Eu sou a favor. Por quê? Porque eu acho que a partir de 16 anos e os 18, assim, a pessoa já tem que saber o que está fazendo, né? Porque essas criminalidades está muito alta, esses índices aí estão altos por causa disso aí. Porque não pega nada e aí onde os menores, né, se aproveita, né? Os adultos, né, também se aproveitam da situação também, né? Com má intuições, né, onde pega os menores para... Os menores seriam mais fáceis de aliciar para o crime. Então, né? Por isso que tem bastante índice de violência por aí, né? Assim, esse é o meu ponto de vista, né? Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Você é a favor ou é contra? Eu sou a favor, desde que tenha assim um limite de idade, né? Por exemplo, 16 anos para frente é um limite de idade legal, né? Que a pessoa sabe o que ela está fazendo já. Sou a favor. Eu acho que a molecada hoje em dia tá muito difícil lidar com eles. Eles não querem saber de trabalhar. Quando eu sou na minha idade, que eu com 7 anos, meu pai botou eu para trabalhar. Hoje eu não faço qualquer coisa para ganhar dinheiro. E não roubo nem mato ninguém para ficar. O molecada hoje tem muito... Ninguém pode educar eles mais. Não pode gritar, não pode falar nada, não pode fazer nada. Eu tenho 2 filhos e os meus filhos me respeitam. Eu sempre falo para eles que eu falo aqui dentro de casa é lei. E aí eu sempre falava para eles, filhos, se vocês não aprender comigo, o mundo vai ensinar vocês pior. Então eu acho que a molecada deveria ir presa assim. Vocês são capazes de meter a mão em você e meter a faca em você para roubar você, eles são capazes de cumprir a pena deles. E a senhora já passou por alguma situação dessas de um menor? Já passei sim, eu de estar indo na Leste Oeste, a molecada chegar em mim e pedir minha férias do dia que eu vendo sorvete na rua e pedir minha férias no dia. E levar todo o meu dinheiro. E eu não poder fazer mais nada. Já passei por um outro menino chegar e meter a mão dentro do meu carrinho e tomar meu sorvete e sair na boa e querer ainda brigar comigo ainda. Entendeu? Eu sou a favor, sim. Eu acho que a molecada tem que cumprir o que eles têm que fazer. Se eles fizerem coisa errada, eles têm que pagar. Eu sou a favor. Por quê? Porque eles fazem, eles matam, eles roubam, eles assaltam e sempre tem o maior que está defendendo eles, né? Então eles fazem e o maior que fica livre e eles vão presos. Aí ficam lá 1 dia, 2 dias, sai fora. Aí continua aí assaltando, matando, roubando. E para ficar 1 dia preso, 1 semana, 1 mês, isso não... É melhor nem levar então, né? Nem levar. E a senhora já passou por alguma situação dessas, de um menor? Já passei sim. Já fui assaltada, já levaram minha bolsa, documentação, tudo. Me fecharam, né, assim na praça e tiraram faca, canivete debaixo da camisa e eu fiquei apavorada, porque eu estava sozinha no local, no ponto de ônibus, não tinha ninguém, não tinha segurança, não tinha ninguém. Tá? Você é a favor ou é contra a redução da maioridade penal? Eu sou a favor. Por quê? Eu acho que tem muitas pessoas que cometem crimes bárbaros e por não ter 18 anos não pagam a pena, né? Você é a favor ou é contra a redução da maioridade penal? Eu sou a favor. Por quê? Porque eu acho o seguinte, que do jeito que tá as coisas hoje em dia, né, eles realmente estão matando, fazendo tudo que vem fazendo, eu acho que deveria mudar essa lei, sim. Sou a favor. Sou contra. Por quê? Porque eu acho que se você for botar na ponta do papel, você vê aí as crianças com certa dificuldade, mas os pais, né, que tinham que
conservar em cima dessa prioridade para eles poderem ter uma vida melhor. Porque se a gente depender do nosso país, eles não vão ter nunca isso, né? Eu sou contra e vou explicar por quê. Porque os presídios não estão preparados para receber tantos presidiários e não reeduca. Então será mais uma classe que vai lá dentro para sair pior do que entrou. Você é a favor ou é contra a redução da maioridade penal? Exatamente, agora eu sou a favor. Por quê? Porque eu acho que os tempos mudaram e as pessoas, os jovens, eles estão ficando mais maduros mais cedos. E já tem uma responsabilidade maior a respeito do que pode estar acontecendo. A informação hoje em dia é maior, tudo é muito mais rápido, né? Então, quer dizer, os menores de 18 anos, com 14 anos, eles já têm juízo suficiente para saber o que pode estar acontecendo. Eu sou a favor. Por quê? Bom, eu acho que todo o adolescente, ele pensa como adulto a partir dos 16, né, lógico. E ele tem que pagar pelo erro que ele comete, né? Voltamos ao nosso debate. Arnaldo, as medidas atuais de leis, no seu ponto de vista? Bom, as medidas atuais de leis, no meu ponto de vista, não funcionam. Por que não funciona? Porque em si a teoria ela é boa, mas na prática ela não acontece, né? Por quê? Porque essas medidas que uso para a reabilitação dos jovens, ela não está trazendo estatística nenhuma, ela não está trazendo melhora nenhuma, né? Porque se a gente for ver, é muito pouco o número de reabilitados. Então, essas medidas atuais, para mim, até agora, não resolve, não dá certo. Rafael. Como é sobre a medida das leis atuais, ela poderia ser um pouco melhor. No ponto de vista mesmo da população londrinense, a gente pode até ver que tem casas de... Eu vou colocar como casas de apoio para menores que acabam fazendo essas coisas. Porque eles entram, tem o seu regulamento lá dentro de ensino, tem o seu momento de ficar lá, vamos dizer assim, se um mata, ele fica 45 dias, mas esse processo que ele fica de 45 a 1 ano, vão colocar assim, isso não é o bastante. A gente pode até colocar assim, ó, eu sou a favor, ou eu sou contra. Você está me entendendo? Tem os dois lados da moeda quando você vai falar alguma coisa sobre isso. A lei, ela não te ajuda você lançar palavras e ela acatar aquilo e colocar em prática. Então é tipo assim, as leis nos dias atuais, elas não favorecem a população londrinense nem um pouco. Átila. Na minha opinião, as leis de medidas hoje, elas funcionam a partir do momento que tem acompanhamento dos pais, conduzindo seus filhos, presenciando, acompanhando no dia a dia, principalmente nos dias atuais de hoje, né? Que nós estamos nos deparando com bastante situações de menores que são confiscados pelo crime. Eu sou uma prova viva que, para mim, nos dias de hoje, a lei foi muito atual. Como é que eu posso ser contra a essa lei se ela me ajudou a regenerar? Porque hoje eu estou aqui, uma pessoa formada. Com tudo isso que eu passei, eu sou uma prova viva que hoje essa lei, para mim, eu sou a favor. Como é que eu posso ser contra? Roberto, é sua opinião? Na minha opinião, hoje em dia, essas leis não funcionam, porque senão não haveria menores de 18 anos roubando e matando. Ou até mesmo assustando a população. Porque quando você liga a televisão, você não vê só na região de Londrina, mas como no Rio de Janeiro também, sobre a parte dos menores infratores, que no meio da rua, ali está um cidadão conversando no celular, ou até mesmo com sua família, eles passam trombadinha, vai lá, um empurra e o outro puxa. Né? E é nessa parte aí que tipo assim, a lei ela não me ajuda e também não fica a favor de tudo isso. Porque querendo ou não, na metade do Rio de Janeiro, a metade de Londrina, você vê câmeras para todos os lados.
E eu falo que se a polícia realmente quisesse fazer alguma coisa, porque numa praça não fica 10 polícias. Numa praça você chega a ver 15, 20 policiais. Já chegou a acontecer comigo uma certa vez, no terminal aqui de Londrina, eu entrando no ônibus, entrou um menor, bateu a mão na carteira da senhora que ela tinha acabado de receber o dinheiro dela. Puxou a carteira, saiu. O policial estava sentado do outro lado. Eu chamei ele. Falei, moço, o cara acabou, olha lá, correu com a carteira da mulher. Ele continuou mexendo no celular. Então daí você vai querer fazer um tipo de reclamação, você ainda sai por ruim. Por isso que eu sou contra eles ir para a cadeia dos maiores, porque eles têm, a mentalidade do maior é totalmente mais avançada. O menor, ele faz, mas igual eu falei, sempre tem alguém por trás de tudo aquilo que eles estão fazendo, você está me entendendo? E agora, as suas atitudes que eles estão passando a ter, a partir do momento que eles já pegam um crescimento até mesmo na rua, que eu não posso falar para você que na rua que eles não aprendem isso. Na rua eles também aprendem, com o ensinamento de outras pessoas, claro. Mas a partir do momento que eles estão fazendo, eles vão responder, mas no lugar deles e não no lugar dos adultos. Você está me entendendo? Essa é a minha opinião. E as propostas colocadas pelo governo de reabilitação ao menor infrator são bastante, Arnaldo? As propostas impostas pelo governo não são bastante, né? Por quê? Porque proposta só de quando o jovem comete delitos e vai preso, aí que vem o pensamento de reabilitação, para mim está errado. Acho que a reabilitação já tem que vir de berço. Criança pequena, ela já tem que aprender. O governo já tem que investir na educação desde pequeno, para que quando a criança cresça, a criança já cresça sabendo, já ser ensinada, né, nas escolas, em qualquer meio social, do que o certo, o errado, e tenha pelo menos uma oportunidade de escolha de vida. Então, para mim é isso. Roberto? Na minha opinião, não está ajudando. Rafael? Na minha opinião, ele até ajuda, mas não o suficiente. Porque, querendo ou não, as casas de reabilitação já existem, já faz há anos, né? Mas não tem a segurança exata que eu digo que poderia ter. É igual eu já comentei aqui, que a partir do momento que eles assumem uma bronca, pelo fato de ter 14, 15, 16 anos, eles têm que chegar aí até o final. Eles fizeram, eles vão ter que pagar. Eles agiram, eles vão ter que pagar. Está me entendendo? Eu digo assim que as leis até ajudam alguma coisa, o governo até ajuda alguma coisa. Mas no fechamento de tudo isso, eles poderiam ser um pouco mais rígido, né? Porque eu falo assim que um menor, se ele não tiver aquela força, aquela rigidez suficiente de chamar ele no canto para ter, sabe, aquela conversa de homem para homem, eu sou com 14 anos, eu vou lá e mato, então eu já sei o que eu estou fazendo. Você está me entendendo? Eu já sei o que eu estou fazendo. Então eu tenho que ter uma pessoa da mesma estatura que eu, ou até mais. Principalmente um homem. Porque se for uma mulher e entrar na parte de reeducação dentro de um lugar desse, eles não vão respeitar. Porque, querendo ou não, é um homem, é uma criança de 14, 15, 16 anos, está me entendendo? Debatendo com uma mulher, não que ela seja do sexo frágil, mas sempre tem as suas penalidades por trás de todas as coisas, e ninguém coloca isso. Agora, se é um homem, aí a consequência já é um pouco mais abaixo, porque eles sabem com quem eles estão mexendo, e ali dentro não tem nenhum tipo, vamos dizer assim, de armamento que eles possam enfrentar esse problema que eles estão passando, entende? Essa é a minha opinião. Átila? É o bastante, com umas ampliações, né, nas áreas, com mais investimento, como nas partes de socioeducativa. Assim eles se reabilitam e dão um retorno melhor para a nossa sociedade. Assim,
Sabemos que no dias de hoje nós somos muito favoráveis ao nosso governo, mas nós não temos participação deles. Quais as suas ideias para tentar mudar a situação atual, Arnaldo? Que o governo faça valer, né, toda a lei implantada, que não fique só na teoria, mas que funcione na prática. Então, para mim é isso. Primeiramente, o que o governo tem que fazer é fazer funcionar aquilo que ele determina para si. Rafael? Um cabeça responsável, tá? Uma base de segurança máxima, porque o ponto de vista, eles não têm que ter a liberdade no tempo certo, ou eles vão sair, vão entrar. Isso não funciona. Se onde eles estão tem sim que ter a segurança máxima, porque você nunca sabe o que os de fora estão planejando, né? Porque já teve fugas em várias cadeias e os policiais nunca sabiam o que estava acontecendo. E a segurança não foi o suficiente, já que aconteceu, né? Estudos e trabalhos voluntários com os monitores, todos com as pulseiras, pois não sabemos o que pode acontecer, foi o que eu acabei de falar. E liberdade só quando terminar o seu tempo. Eu falo o tempo assim como um exemplo. Eu vou matar e ficar 45 dias. Não. Se eu matei, eu vou responder como se fosse um adulto. Se eles pegam 15 anos, não, mas é criança, vai perder a vida dele inteira. Então vamos dizer que ele deveria pensar um pouquinho antes de levantar uma arma para alguém, porque do mesmo jeito que ele é um ser humano, a pessoa que ele vai estar roubando ou atirando fogo, como aconteceu em São Paulo, da dentista, por ela ter R$30 no banco, tá? Um menor amarrou ela dentro do seu consultório, o restante foi lá, pegou o dinheiro, viu que só tinha R$30, ele jogou álcool nela e meteu fogo. Ele precisou fazer aquilo? Não, ele não precisou fazer aquilo. Você tá me entendendo? Mas depois ele veio e falou assim, tipo, como se nada tivesse acontecido. Eu fiz porque os de maiores que estavam junto de mim pediram para mim fazer. Então, induzido foi por alguma coisa. Então, ele tem que ter a penalidade dele, sim, igual os maiores também. Pegar o seu tempo de 15, 20 anos, vai passar. Depois que sair dali, nunca é tarde para reconstruir a vida, nunca é tarde para começar de novo, né? Passar por julgamento igual aos adultos, sua sentença também. Roberto? Na minha opinião, já que fizeram a cadeia para os maiores infratores, poderiam fazer uma casa de reabilitação para os menores. Deviam ter pessoas que monitoram. Se elas acham que os menores infratores estão prontos para saírem, daí sim. Átila? A intervenção precisa ser mais ampliada, porque sabemos que precisamos mais da participação do nosso governo com investimento na nossa educação dos nossos jovens. E assim terminamos o nosso debate de hoje. Desde já agradecemos à equipe Operações Táticas e esperamos ter contribuído para a sua opinião socioeducativa. Boa noite.